essa escadaria que eu estou subindo aqui, eu estou entrando na casa do Grupo Mulheres do Brasil. Se você não sabe o que é, hoje você vai ter a oportunidade de conhecer o nosso templo. Este é o nosso templo. Ó, temos a sala sul, a sala centro-oeste, aqui o cafezinho. Essa Casa Mulheres do Brasil, ela é sua, desde que você faça parte do nosso grupo, sala de reuniões. Espia isso, gente. Oi! Você vai sair aqui também. Isso aqui, gente, a sala norte. E por último, a sala inspiração com a nossa CEO, a nossa entrevistada de agora. Olha lá. Então, por que eu estou mostrando para vocês? É uma realidade. O que começou com 40 mulheres, hoje nós somos 118 mil mulheres atuando em prol de um Brasil melhor. E vamos então agora entrevistar a CEO da nossa casa, do nosso grupo Mulheres do Brasil, cuja presidente é a Luísa Helena, e vocês vão desfrutar de um movimento único no mundo. Vamos lá? Gente, esse passeio que vocês tiveram aqui foi pelo lugar assim mais energético que eu frequento, com tanta boa intenção das pessoas, um projeto que não existe no mundo. Vocês sabiam que o Grupo Mulheres do Brasil é o único grupo no planeta de tantas mulheres engajadas em prol de seu próprio país? Essas cenas todas que vocês acabaram de ver é a nossa Casa Mulheres do Brasil. E eu te pergunto, se você ainda não faz parte, o que você está esperando? Vem, porque a sua presença conta, você é importante para nós. Então faça parte e junte-se a nós. E hoje, tô tão orgulhosa, eu tô chamando simplesmente a CEO do Grupo Mulheres do Brasil. Nós vamos falar de tudo, mas ela vai contar o que está acontecendo recentemente. Ale, por favor, vem aqui. A gente já teve um bate-papo antes, né? A gente ri um pouco antes. Você fala muito no nosso final. Pensa uma honra que eu tô tendo hoje receber a Beth ainda na nossa casa do Grupo Mulheres do Brasil, porque é nossa, porque é de vocês também, mulheres que queiram estar com a gente. E muito feliz, Beth. Obrigada. Mas ó, eu fiquei feliz quando você veio para esse cargo, porque já passaram algumas CEOs aqui, né? Mas a gente tem sempre simpatias por essas, digo por todas, mas a Ale, só o sorriso dela já conta, né? Ale, eu não sei se você sabe, eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil desde que eram, não as 40 que foram para Brasília, mas 80. Foi o primeiro encontro no Santander que dava para cada uma falar. E você tocava o piano. Aliás, eu sou pianista. Pois é. E eu acompanhava, eu já estava lá. Você já estava lá, né? Não das 80, eu já estava, mas o Santander já estava bem cheio quando eu entrei. Tá. Era numa sala pequena, depois é que foi crescendo. Foi para os auditórios, eu já estava no auditório. Então, ó, para quem conhece vai saber um pouco mais. Para quem não conhece, hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer o que é o Grupo Mulheres do Brasil. Conta rapidamente para nós aqui. O Grupo Mulheres do Brasil é um grupo que pensa o protagonismo feminino. Então, quando começou, quando ela falou daquelas 40 mulheres, foram 40 mulheres que foram junto com a Luísa Helena Trajano para Brasília, no chamado do governo federal para falar sobre empreendedorismo feminino. A Luísa falaram assim, olha, tragam umas 5 mulheres para a gente conversar, entender. 5, né? 5, ela levou 40. Ela levou grandes, médias, pequenas e também ela levou as mulheres empreendedoras da comunidade, porque elas eram invisibilizadas e a Luísa sempre pensou na ponta e falou assim, olha, elas que são realmente grandes empresárias, porque com muito pouco fazem muito. Verdade. E nesse momento começou a falar assim, por que a gente tem que falar de uma pauta única? Por que a gente tem que falar só sobre empreendedorismo feminino ou alguma coisa feminina? Não, a gente quer estar em todos os espaços de poder, todos os espaços de decisão. Então, dali nasce o Grupo Mulheres do Brasil há 10 anos. A gente 10 anos, faz 10 anos e agora com 118 mil mulheres, mais 118 mil, com 154 países, núcleos, em todos os continentes. Então você imagina toda a Ásia, Europa, África, Américas, temos mulheres do Brasil e também temos aqui em todas as capitais. Todas as capitais? Todas. E sim, só em São Paulo são mais de 30 núcleos, só no estado de São Paulo. Então, vem em todos os lugares que você estiver, você pode só entrar no YouTube ou no Instagram? No Instagram você vai lá no Linktree,
vai ter um Junte-se a Nós. Se você tiver no Grupo Mulheres do Brasil no site, também um Junte-se a Nós, você faz seu cadastro, não precisa de nada, não tem qualquer contrapartida, tem sim a vontade de a gente querer juntas E um transformar detalhe, um gente, país. fazer parte desse grupo é estar fazendo parte da mudança de uma história. É. Porque como o governo não dá conta, vamos combinar que o governo não dá conta de fazer tudo, tá? Não dá. Entrou o Grupo Mulheres do Brasil, se estão, nós, né, eu faço parte, estamos em todas as áreas. Agora me fala uma coisa, por exemplo, os núcleos que estão aqui no Brasil, a gente entende como é que são fomentados. E os grupos que estão por todos esses continentes, como é que funciona? Então, a gente trabalha assim por pautas, né? Então, tem todos os núcleos, eles têm uma forma muito independente de trabalhar, seguindo sempre esse propósito dos nossos inegociáveis, somos suprapartidárias, não somos contra os homens, a favor das mulheres, e não também inventamos a roda. A gente pega projetos já existentes ou projetos que estão fomentando e vamos juntos fazendo parcerias e aumentando, porque a gente quer realmente pressionar políticas públicas de qualidade para transformar um país. Então, isso no país. Então, tem saúde, educação, igualdade racial. Eu gosto de 60 mais. 60 mais, Sabe, que é para mulheres acima de 60 e que estão. E que sabe qual que é o lema delas? Não tem nada mais moderno do que envelhecer. Ai, que adorei esse me vestiu. Não é? Então para todas essas pautas, os núcleos trabalham em cima e isso é divulgado para trabalhar em concomitante? Isso. Tem as ações que a gente faz todas em conjunto, tem as ações que as pessoas que fazem, transformando aquela realidade local. Então vai de acordo com que a voluntária está querendo trabalhar e tem vocação e vocação daquele local também. Então mais empreendedorismo, muitas vezes mais a questão da saúde e o que a gente faz em conjunto. E essas mulheres que estão no exterior são brasileiras que estão no exterior, que também começam a transformar a sociedade local. Então, assim, tem muito brasileiros no exterior, brasileiras, então transforma numa grande rede de apoio. Uma comunidade. Uma comunidade mesmo. E essas mulheres, elas trabalham tanto junto, muitas vezes, com consulados, fomentando empreendedorismo, fomentando a autonomia daquelas mulheres. Também em pautas muito importantes, que a gente está todo mundo junto, da violência contra a mulher. Sim, isso porque é uma bandeira, pauta, né? Uma bandeira. E quando a gente fala da violência contra a mulher aqui no Brasil, a gente tem questões a ser seguidas de ter uma lei da Maria da Penha, tem que pressionar políticas públicas, mas quando a gente fala no exterior, aí essa mulher ela está absolutamente sem rede de proteção. Porque ela não tem a polícia, até ela chegar no consulado para reclamar por alguma coisa. Ela não tem a língua, ela não sabe onde é a delegacia, muitas vezes, ela não vai conseguir se manifestar, não tem a família em volta. Então, suporte total. Esse suporte todo são as cartilhas que a gente faz, a atuação que a gente faz também junto com os consulados para dar o apoio e o amparo para aquelas mulheres vítimas de violência, para também prevenir essa... Quando a gente fala assim, o Grupo Mulheres do Brasil, as pessoas que não fazem parte ainda não têm dimensão da extensão desse trabalho que está sendo feito, não é, Ale? É verdade. Porque não é assim, ai, mulherzinha vai lá tomar um chazinho, comer pão de queijo, não é nada disso. É muito trabalho, A Luísa fala assim, quem não estiver fazendo nada não tem tempo, mas se estiver fazendo muita coisa, nós pode pedir para ela que vai dar conta de fazer. Era o lema do meu pai. É isso. Quando você tiver que pedir alguma coisa para alguém, pede para alguém ocupado, porque aquele que não faz nada não tem tempo. É exatamente essa frase. E aqui é muita coisa mesmo para fazer. E como que a gente faz? Faz de forma voluntária, muitas vezes, olha, eu não consigo, não tenho tempo, ou estou distante de qualquer núcleo. Tem importância. Primeiro você faz parte. Fazer parte da conta. Já conta, porque é com esse número grande que a gente começa a pressionar governos, abrir portas de governos, para que a gente exija políticas públicas de qualidade, em saúde, na educação, em todas as... Eu quero citar uma coisa, quando nós éramos 10 mil, nós não fomos para Brasília, você estava naquele voo para Brasília, que nós fomos lá no Congresso, primeira vez que entrei num congresso, com o abaixo assinado das 10 mil mulheres, e a gente conseguiu segurar o distritão. Naquela época, porque assim, a bandeira principal nossa é mais mulheres e mais mulheres espaços de poder, e mais mulheres espaços de poder na política. Em conselhos. Então a gente, em conselhos e na política, porque a gente precisa a política pensada por todos, com diversidade, com mulheres, não só homens brancos de meia idade, mas também que a gente tenha, mesmo retrato que a gente tenha da sociedade, a gente tenha refletido nas casas legislativas, que são uma sociedade que tem mais de 50% de mulheres, que tem negros, que tem LGBT, que tem
todos os parâmetros da sociedade ali refletido, classes sociais. Nos representando. Então, representando e pensando políticas que englobem a todo mundo. Então, mais mulheres na política é uma pauta, assim, importantíssima. E dessa que a gente luta, também contra a questão, era do... Como se fala? Não era do Distritão, era dos fundos partidários, né? Porque elas tivessem, as mulheres também tivessem. Primeiro a gente quer mais mulheres, assenta e cota sim para mulheres, porque não só é em eleição a gente vai, só como eleição a gente faz, não como figurante, então precisa dar dinheiro para campanha. Então hoje a gente tem 30% não só de aprovação para mulheres candidatas, mas também 30% do fundo partidário. Sim. E o Mulheres do Brasil esteve nessa pauta importante. E agora também a gente teve outra pauta super importante, que foi semana passada. O que é? A gente estava junto, foi convidado o Grupo Mulheres do Brasil, junto com o governo federal, foi convidado pelo governo federal, que ia sancionar a lei de igualdade salarial entre homens e mulheres. Com multas pesadas sobre isso. Então, o Grupo Mulheres do Brasil era um representante da sociedade civil, lá junto com todas as ministras mulheres, e fomos convidadas a ter fala e a ter espaço de protagonismo numa pauta que é muito importante para todas nós, porque a gente... Em todos os espaços as mulheres acabam recebendo, isso é estatístico, menos do que homens com as mesmas competências, nos mesmos cargos, e agora a legislação com multas bastante pesadas, com relatórios de transparência das empresas, então certamente a gente vai ver isso transformado na sociedade. Quando a gente fala que o Grupo Mulheres do Brasil é suprapartidário, apartidário, eu tenho uma perguntinha que não está aqui. Temos intenção de, no futuro, transformar num partido político, não? Pode ser que sim, pode ser que não. Já pensou de ter 1 milhão de mulheres, Grupo Mulheres do Brasil, e nós temos na nossa representatividade de fato, porque não tem nome no grupo, né? Pois é, hoje a gente dá visibilidade na época de campanhas e não campanhas, preparando essas mulheres, trabalhando junto com o partido, fazendo as nossas pressões sociais e junto com todos os coletivos que trabalham com mais mulheres na política, para que a gente avance nesses números. E o grupo trabalha assim, de forma orgânica. Então a Luísa fala assim que é o caótico, é do caos para a ordem. Para quem não entendeu ainda, é o seguinte, na bandeira tá escrito, foi uma pessoa que falou para ela, assim, Luísa, tá escrito na bandeira, ordem e progresso, para você troca, progresso depois da ordem. Então a gente vai abrindo, e a gente vai chegando em consensos. Então quando a gente começou, que a gente fala, nossa, como o grupo cresceu, de 1.000 passou a 10 mil mulheres. Gente, de 10 mil, a senhora da rádio falou assim, vamos para 100 mil. Ela falava aqui, né? E de uma maneira assim, absolutamente rápida, não demoramos 2 anos para chegar em 100 mil mulheres. Então, a meta agora é 1 milhão. A meta é 1 milhão. Por isso que assim, se você não tiver, porque a gente precisa desse movimento de mais mulheres no protagonismo para todo mundo. E homens também são a favor dessa pauta. Também sim. O homem não pode fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil, mas ele pode atuar na periferia aqui da gente. Nós, homens, são nossos parceiros, né? São nossos parceiros. Aqui o protagonismo é feminino e precisamos dos homens. Nós não abrimos mão dos homens. Agora você está falando tanto da Luísa, conta pra mim sobre a Luísa Helena Trajano liderando este movimento. Eu vou falar assim, esta mulher, eu falo pra ela mesma, ela tem uma mente brilhante. Ela, já falei várias vezes, ela fala, não, é minha candidata eterna para dirigir o meu país, porque eu confio. Como é essa dinâmica da Luísa Helena? Eu não estou no dia a dia aqui, eu faço parte só de um comitê. Mas como é a dinâmica com a Luísa? Ela já chega chegando, né? A Luísa é a presidente do Grupo Mulheres do Brasil. É a grande idealizadora desse grupo, junto com mais um conselho estatutário de mulheres muito importantes. Que Sônia Rez e Tiago são vices. São vices. Tem mais vices? Tem mais. Tem a Rose Schettini, tem a Beth, tem várias mulheres. Somos um conselho estatutário de 13 de vice de presidente. É tudo sério, tá, gente? Tem estatuto. Tem estatuto, tudo muito, muito formalizado. Somos a Associação Civil Sem Fins Lucrativos e que a gente e que dão força e dão amparo para todo esse sonho acontecer. E a Luísa, como presidente, é o grande inspiração, o grande legado, a grande força de transformação. Não tem tempo quente com ela. Então não tem. Então ela está sempre muito junto com o
Grupo Mulheres do Brasil, como junto, então ela sempre fala assim, onde eu for, muitas vezes as pessoas querem a Luísa. Daí eu falei assim, não, eu só vou se o grupo for junto. Porque o que me dá a força é o Grupo Mulheres do Brasil. Eu não faço, ninguém faz nada sozinho. Nem verdade. ela faz nada sozinha. Então, ela é a grande força para esse grupo existir, para esse grupo crescer. E, na verdade, nós também, como grupo, somos a grande força para ela fazer a idealização, o sonho se transformar né, gente? realidade. Então é o trabalho. A ideia é o começo de tudo. Se É o não começo existe de a tudo. ideia, nada acontece. Porém, uma ideia que não é colocada em prática, ela tende isso. a fenecer, né? É. E a minha mãe falava assim, uma andorinha não faz Não faz verão. Não é? Assim, Quando mas você vê a ela andorinha, é aquela ela é andorinha guia. Ela é a andorinha guia, que ela dá o guia, ela dá o caminho, ela dá a força, E a gente dá a vai no inspiração. vácuo, né? E a gente vai na força. Vai na força fazendo. E ela tá junto nessa força. Então, assim, por isso que tem essa capacidade transformadora, é por isso que eu acho que é um caso único, assim, no mundo. Certamente é o maior grupo É o de maior mulheres, grupo de mulheres. pensando políticas públicas, realmente. Então, e a força de transformação, acho que vem da própria legado da E tá Luísa. sendo super bem sucedido, né? Muito bem. Muito bem sucedido. Gente, é tanta coisa que eu queria saber. Qual é a ação do grupo que está sendo mais priorizada no momento? É o de violência? É violência contra a mulher. mulher. É violência contra a mulher. Então, é a nossa grande ação global. Tem até Mas palestra, isso tem até passeata na Paulista todo ano. Né? tem, na Paulista tem todas as capitais É, do todas mundo, as capitais, todos é. os núcleos. Então a gente tem passeata, Paris. Paris, a gente tem passeata em Nairobi, no Japão, não, E tudo no na África. A mesmo gente dia, tem, isso que é lindo, nossa, a né? gente tem todos os lugares acontecendo, nos Estados Unidos, em todas as capitais, saem todos para fazer a passeata do combate à violência contra a mulher. Mas os processos começam todos paralelos, que nem eu te disse, tem as coisas que vão acontecendo também, porque são muitas pautas. Então, agora um projeto super bacana que a gente traz, o Grupo Mulheres do Brasil mostrou realmente uma força extraordinária no Unidos pela Vacina. E está sendo visto, né? Está sendo visto, muito premiado, porque a gente conseguiu, dentro por inspiração e determinação mesmo da Luísa, ela falou assim, não, em janeiro, do ano de vacinação, foi 2021, ela falou, não, a gente não Tem pode que chegar ficar no de fim braço do cruzado, tem mundo. que chegar no braço das pessoas. E como nós, sociedade civil, não podemos ficar de braços cruzados. E movimentou, junto com outros empresários, movimentou toda a sociedade, mulheres do Brasil, e que fizeram a ponte entre as prefeituras entendendo o que elas estavam precisando de caixas térmicas, geladeiras, porque a vacina precisava chegar condicionada, Mas não tinha onde precisava colocar, de não. computadores para chegar a informação também para o Programa Nacional de Imunização. Então, não era só vacina, precisava toda a estrutura. Então, fizemos todo esse foi bem trabalho sucedido, junto né, Ale? com toda a sociedade, muito bem sucedido. E aí a gente continuou também, agora acabamos de entregar um projeto que veio junto com o financiamento da Agência de Desenvolvimento Norte-Americana, para que o estado do Amapá, que era o pior índice de vacinação, assim, fizesse um trabalho. Então, um trabalho de 4 meses, na última vacinação que foi da polio, ele já foi o segundo estado maior vacinado. E é um estado que muitas vezes vocês não chegam, onde está o Iapoque. Você do não Iapoque ao chega Julião, muitas vezes de carro, você tem que chegar por barco. Então a gente fez uma nadadeira, transformou os agentes de saúde locais, e em 4 meses a gente alavancou. Olha, porque não é apenas a vacina da Covid, é a vacina de poliomielite, todas as vacinas. Então foi um trabalho extenso para tudo, né? E a gente continua. Agora a gente vai fazer isso com o estado do Maranhão e o estado do Acre. E temos também um trabalho maravilhoso que da Alcione Albanese, que também o Mulheres do Brasil encampou, né? Também. Que você já deve ter ouvido falar, parceiro. Amigos do Bem. Aliás, a Alcione, desde que eu tenho esse programa, faz 10 anos, eu quero que a Alcione venha ao programa, ela não consegue coragem. Pois é uma loucura, né? Porque, como você falou, o Grupo Mulheres do Brasil não inventa a roda. Ela pega a roda andando, como é o caso da Alcione, como é a comunidade Paraisópolis, as rendeiras do Nordeste, tudo que já está acontecendo, chega a Mulheres do Brasil lá e dá aquele gás. Começa a potencializar. Tem os projetos que são próprios, que nem esse que eu botei, e tem os projetos que você potencializa. O Amigos do Bem é um deles. Nós fizemos, inclusive, aquela viagem, 2 aviões, nós fomos para lá, né? Pois é, e teve mais ainda, acho que foram 3 viagens, né? Já foram, né? Foram 3 viagens. Eu vou passar uma semana lá, eu falo sempre, não. Muito bom. Sendo mesmo, eu já perguntei se vai se transformar num partido político, porque às vezes eu fico pensando assim,
Não existe, que eu saiba, um partido só de mulheres. Você já imaginou a adesão que isso poderia ter no futuro? Pois é. Vamos plantar essa sementinha, né? Vamos falar do Portas Abertas para quem está aqui nos ouvindo e não sabe como chegar aqui? Então, como que a gente chega aqui no Grupo Mulheres do Brasil? Vocês vão ver no nosso site, sempre tem um Portas Abertas. Então, a data agora do agosto vai sair mais para o final do mês. Que é onde vocês conhecem, vem aqui na nossa sede, conhecem todos os comitês, já saem sabendo, conversam com as lideranças desses comitês para saber que trabalhos específicos que elas estão fazendo, como vão ser as datas das reuniões, para que possa realmente aquela voluntária falar assim, nossa, eu quero pôr a mão na massa. Se você sentir eco por algum dos comitês, você já se candidata a vir à reunião e conhecer o que está fazendo. Isso quando a gente está falando de São Paulo. E se você estiver em outro lugar, primeiro no próprio site, você vai ter um mapa lá que fala todos os núcleos que tem. E onde a gente tem núcleo lá, você vai ver no Instagram, esses núcleos tem também. Então, Grupo Mulheres do Brasil Recife, Grupo Mulheres do Brasil Londrina, tem todo, Bauru, né? Então, Santo André. E aí você vai buscando onde estão esses portas abertas em cada uma dessas localidades. Vocês podem frequentar, e daí você poderia falar assim, mas eu não tenho tempo. A gente entende. Só que se você já se inscrever, isso já faz diferença para nós. Muita diferença. Porque entre 10 assinaturas e 118 mil assinaturas, isso conta. Conta muito. E também vem conhecer que daí assim, não tem que dar pra tem trabalho muito. Acolhimento tem muita coisa. E a gente, a primeira coisa, a gente se transforma. Antes de qualquer eu coisa, saio daqui emocionada. Quando a gente dá a mão, canta, a Luísa puxa, né? O sonho que se sonha só, né? Uma coisa que ficou engraçada nessas passeatas que a gente começou na Paulista e depois mudou, né? Começamos a cantar aquela música, Acorda Maria bonita. Então aí eu mudei o refrão, ficou levanta, vai fazer o que quer, que o dia já vem raiando e a mulher vai onde quiser. Canta isso pra você todos os dias, que também fortalece. Isso, fortalece, é verdade. Você tem uma mensagem que eu vou deixar pros nossos internautas? Eu tenho a mensagem de falar assim, venha fazer parte, porque a transformação social, ela começa da transformação de nós mesmos. A gente estava batendo um papo um pouquinho antes, dizendo como o processo de intolerância das pessoas estão, como o pós-Covid mexeu com as pessoas e como que a gente precisa buscar esse lugar de equilíbrio até emocional, e a gente, na hora que a gente contribui para a sociedade, na hora que a gente trabalha com propósito, na hora que a gente também se une e todas assim no mesmo propósito, esse é o principal. Eu acho que assim, é a ponto de partida para que a gente possa fazer transformações realmente relevantes de dentro e de fora também. E tem mais um detalhe, além de você vir aqui na Casa Mulheres do Brasil, você acaba fazendo amizades que se fortalecem, né? Eu tenho um monte de amigos aqui. Muito. Sabe, não é assim amigo só de tomar chazinho, não, é amigo depois você fica ligando. É amigos assim da vida, eu entrei aqui pelo Políticas Públicas, são minhas amigas assim, que eu falei assim, meu Deus, encontrei minha turma. Porque às vezes a pessoa se assusta e fala, mas eu não tenho tempo de me dedicar a um projeto voluntário. Não pensa que é assim, que você tem que dar o serviço. E não é assim, aqui, assim, a gente está em mulheres loiras, mas por acaso, porque na verdade o grupo é para todo mundo. A gente tem o nosso comitê de igualdade, a gente tem lideranças, a gente tem diretorias de todas as raças, de todas as classes sociais, não precisa ter especialidade, ninguém pergunta, não tenho no cadastro diploma, o que você faz, como que você faz. Então a gente faz para todo mundo. E o grupão? O grupão, o nosso grupão, isso vai ser todos os 10 anos do Grupo Mulheres do Brasil. Vai sair a nossa calendário. É surpresa? Ai, meu Deus, tô nervosa. Vai ter muita coisa boa pra te contar. Tá, como vai ter 10 anos, vocês fiquem atentos no site, que vai ser recebido enviado um convite para a comemoração, e aí vocês vão saber o que tá acontecendo. Vão saber, porque vai ser eu nem vou perguntar para ela sobre missão, porque tá na cara que essa sua doação como CEO desse grupo, que é uma honra, né? Você tá de parabéns. É uma honra. Então eu queria agradecer você estar aqui, e eu percebo que você está assim na sua missão. E como você se sente com ela? Muito feliz. Eu sou advogada de Você trabalha, você tem o seu trabalho? Então, 25 anos de advocacia. Um dia a Luísa ligou. Logo depois do Unidos pela Vacina, falou assim, olha, a CEO anterior, a Marisa César, uma querida, tá no nosso Instituto, Grupo Mulheres do Brasil,
ela falou assim, ela está saindo, ela falou assim, e a gente queria colocar, eu falei, não, Luísa, eu não sou gestora, eu sou advogada, mas por que isso? Então, ela falou assim, não, vem. Daí depois ela falou assim, não quero. Eu falei assim, não falei isso, Luísa, eu falei que eu vou pensar. Aí, na manhã seguinte, eu sabia que eu não conseguiria fazer as duas coisas com Você largou o escritório da advocacia? Eu liguei pra ela, acho que umas 10h30, 11 horas. Eu falei assim, eu vou. E você tá dando full time aqui? Full time. Gente, isso que é doação, fala sério. E na verdade, assim, passei toda, assim, não tenho mais atuação nenhuma como advogada e adorava a minha carreira, mas eu tô extremamente feliz podendo viver uma parte assim de propósito que eu nem imaginava. Então, isso é missão. E você? Você já pensou em qual é a sua missão? Como diz a Tieko quando vê o programa de Ikigai. Eu adoro. Qual é a razão Olha, de você boa estar dica, aqui? Procura lá no então programa. eu posso ir embora do sem Ikigai. dar pra ela, né? Ó, vou te dar o Atitude é Tudo, que o prefácio é da Luísa e aqui a orelha é só da Tieko. Tem a Sônia Hess, tem todo mundo aqui. Tem 40 e poucos mulheres do Brasil. E esse é uma ousadia, né, filha? Esse eu acho anos, máximo. 70 anos, a verdade desnudada. Tem um QR Code que você acessa os 300 programas de sintonia, 40 deles sendo com as mulheres do Brasil. Que a cada mês eu quero trazer uma mulher do Brasil. Faço questão. E são seus, tá? Muito obrigada. Ó, e vai também baixa estar o aqui seu na som. nossa casa. Quando você Vai, quando você vier aqui, ele vai estar lá exposto. Gente, mais uma vez, o programa Sintonia vem para somar. E quando a gente soma, a gente adquire mais conhecimento, a gente compartilha, não é? É isso. Então, vai lá no sininho se você gostou, compartilha, manda para todo mundo, deixa isso aqui, assim, todo mundo sabendo o que é o Grupo Mulheres do Brasil, porque a gente espera você e conta com você. É isso. Tá? Um beijo. Super pra beijo todos da sua vocês. audiência e tamo juntas, hein? Tamo juntas. Valeu! Obrigada, minha querida. Adorei.